um espírito entrou neles, né? É isso que deve acontecer conosco. É isso que deve acontecer comigo e com você. E é por isso que nós estamos aqui, buscando esse espírito, para que nós possamos reviver, para que nós possamos agir conforme o propósito do nosso Deus. Muito bem. Hoje, hoje nós vamos iniciar uma, uma série curta, né? Uma temporada, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre um bem extremamente raro no mundo de hoje. O mundo tem falta de muita coisa, mas você vai ver daqui a pouquinho que isso que nós vamos tratar aqui está em falta hoje. E nós vamos também, diante desse bem raro, nós vamos aqui em algum outro momento depois de hoje, iniciando hoje, né? Fazer um pequeno teste, né? Para ver como é que está esse bem raro na sua vida. Se você tem esse bem raro, se você tem desenvolvido esse bem raro na sua vida. Então vamos lá. É um teste sobre a fé. O bem raro, anota aí, é a fé. Tanto é que a palavra de Deus faz a seguinte pergunta. Olha que pergunta interessante que a Bíblia faz. Lá em São Lucas, capítulo 18, versículo 8, que é o texto bíblico onde nós iremos basear a mensagem de hoje e de algum outro momento mais para frente. Olha a pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma boa pergunta, né? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Mas eu quero convidar você a acompanhar com bastante cuidado, porque lá no final eu vou reforçar essa pergunta de uma outra maneira. Eu já vou começar aqui para que durante o tema você vá pensando. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na Vânia? Porque quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, é muito genérico, né? A questão é, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na Solange? Achará porventura fé na Eunice, na Juvani? Essa é a pergunta. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé no pastor Joel? Achará porventura fé no Esmeraldo? Essa é a questão. Porque a gente fica pensando, a coisa está ficando complicada, as pessoas não têm mais fé. Mas e nós? Achará porventura fé no Esmeraldo? É isso que eu me pergunto. Então, nós vamos caminhar um pouquinho nesse tema e num teste, quem sabe, para a gente poder pensar um pouquinho como é que está a nossa vida de fé e de oração. Você já certamente ouviu o testemunho e a história de John Knox, né? Olha a que ponto que ele chegou, a declarar: dá-me a Escócia, Senhor, senão eu morro, né? Tanto ele quanto outros reformadores, eles perceberam os erros da Igreja Católica, na época, Católica Romana, e ele estava determinado a ver a Escócia livre do controle papal. Ele se viu despreparado, sentiu-se frágil, incapacitado diante de uma tarefa tão grande, né? Mas ele finalmente sentiu a convicção de que essa era a sua obra, né? Descobrir qual é a sua obra, onde você está, onde você foi plantado. E imagina, né? A Escócia todinha. E eu me lembro ainda de Moisés, né? Quando eles assim, Senhor, olha, se tirar o nome desse povo,
tira o meu também. Tira o meu também. Uma vez numa igreja que eu pastoreava, diante de uma situação ali extremamente complicada, eu cheguei a dizer assim: olha, eu ainda não cheguei no nível de Moisés, né? De dizer, Senhor, olha, se tirar o nome deles, tira o meu também. Eu falei assim: olha, eu ainda estou no nível de deixa o meu aí, tira o deles, se eles não quiserem, né? Mas olha, John Knox dizendo basicamente isso: dá-me a Escócia, senão eu morro. E embora se sentindo frágil, incapacitado, colocou-se nas mãos de Deus e avançou. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu as suas orações. E, enfim, a Escócia foi liberta do papado. Nós precisamos estar também atentos às necessidades do mundo. Olha o que diz Ellen White nesse texto poderoso. Se tivermos o interesse que John Knox teve quando pleiteou perante Deus em favor da Escócia, teremos êxito. Então, nós também podemos ter êxito, assim como John Knox, se tão somente tivermos o mesmo interesse que ele, com o poder do Espírito Santo. Ele clamou: dá-me a Escócia, Senhor, ou morro. E nós também, se nos lançarmos à obra e lutarmos com Deus, dizendo: eu preciso conquistar almas, jamais desistirei da luta. Veremos que Deus considerará com favor os nossos esforços. E não para por aí. A história dessa moça, Raluca, uma jovem romena, tem um testemunho lindo de quem também fez um pedido ousado para Deus, né? Ela era apaixonada por servir a Deus e apaixonada também por ver pessoas desenvolvendo um relacionamento de amor com Jesus por meio da oração. Seu foco era a oração. E sabe de uma coisa? Ela desenvolveu um poderoso ministério de oração que influencia jovens de toda a Europa. E a gente olha assim e fala que maravilha, mas não era assim no começo. Nem sempre foi assim. Ela também era uma moça tímida. E por muitos anos ela acreditava que ela era melhor no trabalho do que na oração. E quantos de nós também, né? Nos lançamos no trabalho, mas esquecemos de orar. Achamos que somos bons em algumas coisas e aí nem precisamos muito. A gente sai ali de peito aberto, com os nossos talentos, com a nossa capacidade, quando na verdade, sem a guia e a direção do Espírito Santo, não somos absolutamente nada. E ela, por muitos anos, chegou à conclusão de que ela era melhor no trabalho do que na oração, até que ela resolveu mudar. Após 10 dias de oração intensa com uma amiga em especial, as suas prioridades mudaram completamente. Foram completamente transformadas. E aqui na sala, de vez em quando, a gente repassa as nossas prioridades, né? Que também mudam através da oração e da busca do batismo do Espírito Santo. Com as suas prioridades mudadas, ela entendeu então que o poder, estar no verdadeiro poder, é estar ajoelhado aos pés de Jesus. Aqui é onde nós encontramos o verdadeiro poder. E ela então, embora sentindo-se desanimada a princípio, mas ao mesmo tempo desesperada para ver Deus agir, ela começou a pedir, sabe o quê? Senhor, dá-me a Alemanha, senão eu morro. Olha, cada pedido grande, cada pedido ousado, não é? O que você precisa pedir de maneira ousada, como fez John Knox e como fez esta jovem romena, Raluca? Senhor, dá-me
a minha família, senão eu morro. Talvez você tenha aí na sua casa, na sua família, pessoas distantes. Senhor, dá-me os meus filhos de volta, senão eu morro. E aí você vai entender que o poder para trazê-los de volta não está nos argumentos, não está no profundo conhecimento, mas no joelho no chão. Joelho no chão. Eventualmente, algumas mães em especial, mas também pais, né, me procuram como psicólogo, às vezes achando que a gente tem a chave para resolver determinados problemas. E como cristão, em algumas ocasiões eu digo, olha, os filhos chegam às vezes numa fase da vida que nós não temos absolutamente mais nada a fazer, a não ser colocar o joelho no chão e orar. E quantos filhos têm voltado, quantos filhos têm sido transformados, esposos, cônjuges, quando o joelho está ali no chão, buscando o verdadeiro poder. Senhor, dá-me os meus filhos de volta, senão eu morro. Senhor, dá-me os meus vizinhos de volta, ou dá-me os meus vizinhos, senão eu morro, né? Não precisa. John Knox pediu pela Escócia todinha. A Haluca pediu pela Alemanha todinha. Mas se nós pedirmos por uma família, por alguns vizinhos, já estaremos dando um grandioso passo. Recentemente, eu tive a honra de batizar alguns vizinhos meus. Já contei aqui uma vez. Uma experiência emocionante, porque desde que nos mudamos aqui para o condomínio, nós temos orado a Deus, Senhor, por favor, eh, nós não moramos aqui à toa. O Senhor certamente tem um propósito, tem pessoas aqui que precisam da gente. E semana passada tive a alegria de visitar mais uma vizinha aqui. Vai ser batizada no dia 20 de setembro, aqui na igreja do NASP São Paulo. Quero mandar um abraço aqui para o obreiro bíblico, o River, que é quem visita essa família, dá estudos bíblicos. E aí um dia ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Olha, tem mais uma vizinha sua aí que vai ser batizada. Dá uma olhadinha na sua agenda para ver se você pode fazer o batismo dela. Olha, cancelei tudo. Acha que eu vou perder o batismo de um vizinho? Jamais. E fomos juntos visitar essa vizinha com a sua filha. Senhor, dá-me a minha família, senão eu morro. Chegar a esse ponto, Senhor, olha, risca o meu nome também. É fruto de muita oração, não é verdade? Fruto de muita oração. E esse testemunho da Raluca, desse desejo profundo, desesperado de ver Deus agindo na sua vida, centenas de jovens começaram a se reunir para orar fervorosamente. Esse era o ministério dela, a oração, reunir pessoas para a oração. E foi uma transformação. O fogo do reavivamento pelo qual ela havia clamado estava então começando a se espalhar e continua ainda a se alastrar ainda hoje. Ainda hoje. Muitos não têm a virtude de uma fé viva. Acham que têm fé, mas essa fé é apenas o pensamento ou a ação de um momento apenas. Não perseveram em bater a porta e conservar suas súplicas diante do Senhor. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra, mas com perseverança. E muitos têm a fé apenas momentânea, pontual, para uma situação específica. Diz a serva do Senhor: devem ser ferventes e intensas nossas orações, assim como o foram os rogos do amigo necessitado que pediu pães à meia-noite. Quanto mais pedirem, tanto mais firme será a sua
união espiritual. Vocês poderão chegar ao ponto em que terão maiores bênçãos, porque tem o quê? Maior? Porque tem maior fé. Porque tem maior fé. E o mesmo texto continua: Deus, Deus tem um céu cheio de bênçãos que deseja conceder aos que fervorosamente buscam essa ajuda que só o Senhor pode dar. Cristo Triunfante, página 54. 54. A pergunta que nós precisamos fazer é essa daqui. Minha fé irá perseverar, mesmo quando as respostas não vierem tão rápido quanto eu espero? Será que a minha fé vai perseverar? Ou se demorar um pouquinho, eu já começo a ficar desanimado e a minha fé se mostra frágil? Vamos fazer um teste da fé e da oração perseverante. É só o primeiro deles, viu? São três. Hoje nós vamos apresentar só um, tá bom? Para você poder pensar e refletir. E a pergunta para esse primeiro teste é: quando Deus parece estar em silêncio, como se comporta você? Como se comporta a sua fé? E nós vamos ver um exemplo bíblico de quando Deus permaneceu em silêncio. Lá em Mateus capítulo 15, versículos 22 a 28, nós encontramos uma mulher cananeia que procurou Jesus implorando que ele curasse a sua filha. E quando ela chega ali no desespero, como a sua última, como seu último gesto, a última saída diante dos pés de Jesus, clamando, implorando para que Deus curasse a sua filha, sabe o que acontece? Silêncio. Jesus não lhe respondeu uma única palavra. E se o silêncio já é ruim, aqueles que deveriam ficar em silêncio não ficaram. Eles começam então a instigar, né? A instigar de que aquela mulher nem deveria estar ali. Mas se Jesus apenas tivesse dito alguma coisa, qualquer coisa, para aplacar a dor daquela mulher, mostrar que se importava, né? Mas como eu disse, esse silêncio que já era doloroso vem acompanhado dos discípulos ali na frente da mulher, nem falaram discretamente. Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ali no verso 23 nós encontramos. Pensa, a mulher chega desesperada, encontra o silêncio de Jesus e o barulho dos outros. Quem devia ficar em silêncio não ficou também. Aquela mulher ela não estava preocupada com quem ela era, porque no diálogo acontece uma coisa interessante. Jesus dizendo para aquela mulher: Olha, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que coisa! Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Quando a gente olha assim friamente, né? Além de ignorar o clamor, o desespero daquela mulher, ainda compara aquela mulher a um cachorrinho. Se alguém estivesse ali, de repente, observando, né? Provavelmente iria pensar assim: qual é o problema dessa mulher? Será que ela não se toca, né? Jesus não vai ajudá-la. Nem judia ela é? Eram os discípulos, né? Quem ela pensa que é? Implorando para que ele cure sua filha, né? Olha que situação. Acontece o seguinte: aquela mulher ela não estava preocupada com quem ela era. Não era essa a sua questão, né? Ou com sua falta de qualificação para receber o milagre, né? Essa não era a preocupação dela. Às vezes eu fico pensando, né? Quando algumas pessoas são destratadas, né? Nós precisamos ter certeza de quem nós somos, né? Mas acima de tudo,
nós precisamos ter certeza de quem Deus é. Porque mesmo sendo desqualificados, como de fato somos, sempre, né? Deus é qualificado, sempre. Então é isso. Não podemos nos esquecer. Eu me lembro que em algum momento da vida, quando as crianças pequenas, né? Às vezes chegavam em casa tristes, desesperados, né? Dizendo assim: pai, fulano lá na escola disse que eu sou isso, né? E a primeira coisa que eu perguntava para eles era: e você? O que que você pensa sobre isso? Não, eu não sou. Então tá bom, já é um bom começo, né? Mas mesmo quando somos desqualificados, Deus é qualificado. Nós não precisamos entrar em desespero. E aquela mulher, como já disse, ela não estava preocupada em quem ela era, porque ela sabia quem Deus era. Ela não estava preocupada se ela estava qualificada para receber um milagre, mas ela sabia que Deus estava qualificado para lhe conceder o milagre. Então, a única coisa que ela sabia era quem Jesus era. E isso era suficiente, né? Isso era suficiente. Ela sabia que ele era o Salvador, ela sabia que ele era o único capaz de ajudá-la. E ela então declara: só preciso de uma migalha, Senhor. Nada mais do que uma migalha. Agora pensa no que uma migalha de Deus pode fazer. Só uma migalha, eu já estou satisfeita, não é? Jesus então se voltou para ela com os olhos cheios de ternura, e ele então, não que ele não tivesse ternura antes, né? Não que ele não se importasse antes, não que ele não a amasse antes, não que ele não a quisesse curar, era apenas uma estratégia, né? Na verdade, era também uma, como disse o Rogério na lição da escola sabatina, a respeito da didática do santuário, né? Era só uma estratégia aqui também, de ensino, né? De cravar ensinamentos profundos na vida dos seus discípulos e das pessoas que ali estavam. Ele queria provar a fé daquela mulher e usar a sua fé perseverante e duradoura como um testemunho para milhares que necessitariam seguir o exemplo dela ao longo dos séculos, né? É um testemunho para mim e para você também. E aí, finalmente, então, ele disse aquilo que aquela pobre mulher ansiava ouvir: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. No verso 28. E naquela mesma hora, o que que aconteceu? A sua filha foi curada. Às vezes, nós não recebemos porque não perseveramos na oração. Perseverar na oração. Será que nós teríamos passado nesse teste de fé? Será que você teria passado nesse teste de fé? Infelizmente, às vezes, por muito menos, nós desistimos. Não é verdade? Pensa na história dessa mulher. Como eu disse agora há pouco, né? Se tá difícil para você, pensa para essa mulher. Chega ali desesperado, o silêncio de Jesus, o barulho dos discípulos, da multidão, do mundo, e ela fica ali, ó, firme. Sabia que não era digna, que não era qualificada, mas sabia quem era Jesus e que ele era a única saída para ela, né? Talvez você esteja vivendo uma situação assim, talvez prestes a desistir, né? Persevere, persevere na oração. Não desista. A resposta está logo ali. É só perseverar. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Será que nós suportamos hoje quando Deus parece ignorar as nossas súplicas? Quando parece estar é, respondendo às necessidades dos outros, enquanto somos talvez os excluídos, né? Pensamos ser os excluídos, que Ele aparenta não poder ajudar? Porque parece que fica pior, né? Quando ele não responde, quando ele não nos responde,
já é difícil, né? Mas quando parece que ele responde da pessoa ao lado e não responde a gente, parece que fica pior. São Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8, e eu quero terminar com esse texto da palavra de Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, a pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu comecei com essa pergunta e avisei que ia terminar com ela, né? Quantas vezes nos sentimos injustiçados, né? Às vezes eu falo para algumas pessoas e falo para mim mesmo, diante de algumas situações que eu não vejo saída, especialmente situações de injustiça, né? Eu costumo sempre dizer: Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Embora embora pareça que estamos abandonados, que Ele não nos ouve, estamos sendo injustiçados, até quando vai durar? Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Então, quando você estiver vivendo situações assim, lembre-se desse texto da Bíblia. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Mas não esquece desse detalhezinho aqui, viu? Que a Ele clamam dia e noite. Não é aquele clamorzinho assim, só na hora do desespero. Não. Que a Ele clamam dia e noite. Perseverança na oração. Será que Ele não vai fazer justiça? Vai fazer justiça. Mas a pergunta é: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na Rosélia? Essa é a pergunta. Achará porventura fé na Raquel Pinheiro? Vai achar sim, pela graça de Deus, né? Deus é mais, né, irmão Hélio? Achará porventura fé no Hélio Mota dos Santos? Vai achar sim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Achará porventura fé no Juarez? Essa é a pergunta. Eu queria passar aqui nome por nome, porque quando a gente fala o nome, né, irmã Raimunda Conceição, tem um peso maior, né, Ana Paula? Achará porventura fé na Eliane Bispo? Vai achar sim, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. É um bem raro. A fé é um bem raro, mas ele ainda existe. E deve existir em mim e em você. Que assim seja. Quantos querem estar entre aqueles que, quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé? Ele vai encontrar fé na Dodora, na Leila, vai encontrar fé em todo mundo que está levantando a mão aí e em muitos outros. Mas vamos perseverar, perseverar em oração. Se porventura o céu parece estar em silêncio, diante do seu clamor, diante do seu desespero, diante da sua necessidade. Lembre-se, Deus faz justiça no tempo certo e você vai passar nesse teste. Persevere. Oremos juntos ao Senhor. Maravilhoso Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe a nossa necessidade, muitas vezes o nosso desespero, que como essa mulher mencionada hoje na mensagem, que, embora saibamos quem nós somos, da nossa incompetência, embora saibamos de que somos desqualificados, que nós não tiramos os olhos do alvo, que nós não tiremos os olhos do nosso Cristo Jesus e que nós saibamos profundamente quem Ele é. E isso é suficiente. Visita, por favor, aqueles que, como essa mulher, talvez estejam em desespero, prestes a desistir, mas que permaneçam ali, que sejam perseverantes na oração,
porque no momento certo o Senhor vai se manifestar. O Senhor vai responder e nós alcançaremos aquilo que buscamos pela graça e pela misericórdia de Jesus. Que diante da pergunta, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé no esmeraldo? Que eu possa buscar e clamar dia e noite com perseverança. Batiza-nos, ó Pai, por favor, com o Espírito Santo, transformando a nossa vida, o nosso ser. Nós vamos enxergar os nossos defeitos, é verdade, mas que não nos desesperamos, que alcancemos a graça e a misericórdia de Jesus. Permaneça conosco ainda nesta sala. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Com muita calma nessa hora. Fica ao lado da sua câmera. Você já sabe, né? Fica tranquilo. O dedo está tremendo. É só ir no microfone. Não abriu ainda, viu, meu anjo? Clica em cima do seu telefone. Vai aparecer lá na base o microfonezinho e a senhora abre, tá? Enquanto a senhora abre o seu áudio, pronto. Agora, Eu acredito que deu certo, né, pastor? Deu certo? pronto. Agora deu certinho, tá tudo bem. Ah, tá. Então, bom dia, toda essa com alegria, todos os meus irmãos aí. De norte ao sul, leste a oeste, pastor. Nós estamos em todo canto do Brasil e fora do Brasil, em muitos lugares, Glória, viu? glória a Deus, glória a Deus. Que beleza. Divina, você está onde agora? Em qual estado? Vamos falar um pouquinho aqui, um pouquinho sobre a sua vida, só a conjunção familiar que você tem hoje. Você está morando aonde? Com filhos? Como é que está hoje aí? Eu estou morando em Minas Gerais. Eu estou entre duas cidades. Uma cidade por nome de Guanhães. Esse nome recebeu essa cidade por ser indígena, Guanhães. E a outra cidade é São João Evangelista. Fica a 5 horas de ônibus de Belo Horizonte, 3 de Governador Valadares, Patinga, mais umas 3 horas, mais ou menos. A E na, Divina, e na roça, e na graças roça, a Deus. foi criada na roça e mora na roça hoje. Voltei para a roça, pastor. Voltei para a roça depois de algum tempo, alguns anos, voltei para a roça. E estou feliz da vida. Olha só, a Divina, queridos, ela foi criada na roça, como ela está dizendo aí. Família muito Os católica. mineiros falam roça. Na verdade, me acostumei a falar sítio, mas tudo bem, não importa. Ela é de família católica, vai dizer que nenhuma vez ela lembra da mamãe dela dormir sem rezar. Além disso, eles iam de casa em casa realizando o terço, realizavam novenas, práticas católicas naquela comunidade da roça ali, né? E a, É isso. a Divina, ela era quem carregava os santos. E uma vez ela tropeçou e quebrou esse santo, e ela teve medo até do castigo divino por conta de ter quebrado esta imagem. A irmã mais velha da Divina, daqui a pouco você vai ver como é que a história dela é bonita, de fé, ela é quem liderava todo o processo, né? Então, muitas vezes, quando o padre chegava na região deles, a divina e a irmã já tinham praticamente feito uma missa com os moradores e o padre chegava para realizar aquela parte que só ele podia realizar. Então, a sua família divina tem essa origem católica forte, sua mãe é essa referência religiosa, né? Muito, muito, pastor. Então, você já é evangelista desde criança. Com certeza, com certeza. Porque você gosta de dar estudos, gosta de evangelizar, já tem uma experiência larga nisso. E você sabe o que que eu fico pensando, Divina? Hoje em dia, tá tão difícil colocar o adventista na rua. Tá tão difícil conscientizar o adventista do sétimo dia que o seu maior trabalho para Deus não é na igreja, no templo, é fora do templo. A igreja, ela foi constituída para salvar pessoas. Então ela não pode ficar dentro de si mesma.
Ela não pode gostar tanto do ambiente interno que ela tenha dificuldade de ir para o ambiente externo. Então, quando eu vejo a sua história de uma mãezinha, de uma família, olha, que idade você tinha, Divina, quando você carregava os santos da Igreja Católica? Há 8 anos, pastor. 8 anos. Muito menina ainda. Que- E eu quero falar só um minutinho, só um pouquinho, pastor. Pode falar, É Divina. muito importante você envolver suas crianças no ministério. A gente pensa, não, isso aqui não é assunto para criança. Mas como minha mãe me educou, e meus pais, na fé católica, e hoje, como eu sou adventista, eu eduquei meus filhos. E eu levava meu filho para cantar nos programas missionários, que eu passava os estudos bíblicos, ele tinha 3, 4, 5 anos. E ele cantava. Quando ele não fazia nada, eu falava assim: não, eu vou cantar um hino. O que você vai fazer, Maico? Eu vou cantar um hino. E o Maico está aí na sala, e o Maico hoje é pastor. E a gente vai contar a história do Michael aqui. Você vê que história, irmãos. A história do Michael é fantástica. Hoje ele é pastor, graças a Deus, um homem de frente do ministério. Divina, você sabe que você está falando é muito importante, porque veja, você só eu tenho certeza disso. Você só carregava os santos da Igreja Católica aos 8 anos, porque sua mãe era uma mulher consagrada ao catolicismo. Com certeza. A sua Muito. referência religiosa é a sua mãe. Então, aquelas imagens primeiro faziam sentido para você por conta da religiosidade da sua mãe. É essa ponte que a gente precisa ter. Sabe uma coisa que me incomoda, Divina, hoje, é chegar no culto divino e ver que muitos pais trazem os filhos para a igreja, os filhos pequenos, com medos. Não sei se acontece aí na sua igreja, mas nos distritos que eu já dirigi, tem sido comum as pessoas, as mamães e papais que têm filhos pequenos, trazê-los para a igreja com brinquedos. E as crianças E ficam até celular, pastor, por incrível que pareça, eu já vi. as crianças ficam brincando entre os bancos ou no fundo da igreja com os brinquedos. Aí eu fico pensando assim, ó, eu fico pensando assim, uma criança católica carregando santos aos 8 anos de idade, que teve até temor da ira divina, porque quebrou um desses santos. Tamanha relação real com essa prática religiosa. Por que que uma criança faz isso? Porque ela está vendo a mãe orar todo dia. Aí eu fico pensando, por que que as crianças trazem carrinhos para a igreja? Será que as crianças hoje estão vendo os pais com a Bíblia na mão? Será que existe culto em casa? Eu estou fazendo, irmão. Eu estou fazendo, não. Eu faço sempre. Meus distritos, eu procuro visitar casa por casa. Agora, em uma das minhas igrejas, eu estou na 30ª visita. 30ª visita. Já vamos para 30 lares visitados, de uma igreja só. São 40 famílias naquela igreja. Faltam 10 para a gente visitar. Vou terminar essa e já estou organizando com o ancião da outra, o Wellington, ele está organizando os horários de visitar todos os membros da outra unidade que eu cuido. Eu cuido de 4 igrejas. Vou visitar casa por casa. E sabe qual é uma das deficiências que eu noto claramente? A falta do culto doméstico, da consagração da família, do pai como sacerdote com a Bíblia na mão, orando com os filhos, conduzindo a esposa. Isso está em extinção no seio adventista. Como não tem a prática religiosa em casa, nossos filhos não são acostumados com o sagrado. E aí, para eu poder assistir o culto, o que que eu faço? Dou um brinquedo para o meu filho, porque ele não me vê com a Bíblia na mão. Eu dou um brinquedo para o meu filho, porque ele não está acostumado a me ver com a Bíblia na mão. É isso que tem acontecido. Então, uma história dessa aqui, de uma família católica tão firme assim, a irmã divina. Como eu gostaria que nós tivéssemos muitos adventistas com a mesma prática da sua mamãe. Sua mãe era Muito uma, bom. sua mãe era uma católica fiel. Nós precisamos de adventistas Fiéis. fiéis. Isso é Verdade. tremendo. Isso é tremendo. Aí a senhora está por ali crescendo.
ativa na Igreja Católica, e um abraço para os irmãos católicos, viu? Ó, apesar das nossas divergências doutrinárias, nós cremos que Deus salva as pessoas a partir da luz que elas têm. Ou a compreensão adventista é assim, ó, tem gente salva e perdida na Igreja Adventista, tem gente salva e perdida na Igreja Católica, tem gente salva e perdida na Igreja Assembleia de Deus, tem gente salva e perdida dentro da Igreja de Deus e Amor. A Igreja de Deus está espalhada em todas as igrejas que professam o nome de Cristo, e as pessoas são consideradas a partir da luz que têm. Agora, como é que nós adventistas nos reconhecemos? Como a Igreja de Deus neste último período, para resgatar as verdades lançadas por terra pelo inimigo. É assim que nós nos entendemos. Ah, mas não é presunção? Talvez possa parecer se você não conhecer. Então, deixa eu te fazer um convite. Você que não é adventista aqui, que é um amigo católico, que é um amigo da Assembleia de Deus, Deus de Amor, procure entender o bojo doutrinário da Igreja Adventista. E você vai entender o que eu estou dizendo. Nenhum julgamento à sua fé. Nossas divergências são apenas doutrinárias. Combinado? Olha o que vai acontecer. Chegou na região onde vocês moravam uma mulher chamada Senir. Sim. O que ela fez? Conta pra gente, Divino. A irmã Senir, quando ela chegou, ela comprou um sítio, né? Nem comprou um sítio, eles arrendaram um sítio perto da nossa casa. Não era tão perto, viu, pastor? Nessa hora eu valorizo a fé. Não era tão perto, não, uns 3 quilômetros. E ela, tá ouvindo? Pode continuar. Posso continuar? Porque saiu a imagem aqui, imaginei que a minha também não tivesse online. Tá. Aí essa irmãzinha chegou e ela começou a fazer primeiro, sabe o que que é? Um vínculo de amizade. Eu me lembro do dia que ela chegou lá em casa, eu sou sua nova vizinha, né? Aí ela chegou lá em casa e falou assim: que fé a irmã professa? Falou para minha mãe, né? Que fé a irmã professa? Aí a minha mãe falou assim: dona Seni, eu sou católica. Sou católica, apostólica romana. Minha mãe ainda disse bem desse jeito. Aí ela falou assim: ô, irmã Sebastiana, eu também sou católica, só que eu sou católica apostólica. Eu não sou católica apostólica romana, eu sou católica apostólica. Aí ela começou a contar sobre os apóstolos, o que os apóstolos faziam, tá? E a gente está fazendo amizade. E a senhora tem Bíblia? Pergunto para minha mãe. Falei, eu tenho o Novo Testamento aqui que eu ganhei do meu primo, que é da Igreja Batista. E eu leio demais esse Novo Testamento. Ela falou assim: ai, mãe, eu tenho uma Bíblia completa, eu vou te trazer um presente. A senhora aceita? Aí minha mãe, sim, claro, eu aceito, com muito amor, dona Ceni, porque eu confio na palavra de Deus. E aí foi esse vínculo de amizade, ela ofereceu estudos bíblicos, né? Eu me lembro que a minha mãe falou isso. Ó, irmã Ceni, nós somos católicos, né, irmã Ceni? Sim, irmã, nós somos católicos. Aí eu falei assim, tudo que a senhora mostrar para mim na Bíblia, eu vou acreditar. Aí começamos a ler a Bíblia, né? Aí, com pouco tempo, a minha mãe, então, decidiu pelo batismo, e aí nós batizamos em 4 lá em casa. Eu, minha mãe, e meu irmão e a minha irmã. Nós batizamos em 4. Porque nós tínhamos 2 irmãozinhos menores e esses não se batizaram, né? E a irmã mais velha não se batiza porque ela é E aí resistente. a irmã mais velha não aceitou o batismo, ela continuou como catequista. Ela falou: tá bom, vocês continuam aí como os católicos com a irmã Ceni, e eu vou continuar na minha antiga católica, na mesma que eu estava como catequista. Divina, eu fico impressionado com a sabedoria da irmã Seni, É demais, pastor, é demais. né? Porque ela E chega. sabe o que que é, pastor? Eu vou contar mais um pouquinho. Ela chegava assim, minha mãe tinha algumas santas, né, na parede, assim. Ela falava assim: nossa, você sabe a história dessa santa aqui? E minha mãe, não muito. Aí ela contava a história daquelas santas, sabe? Daquelas imagens ali. Isso assim, é lindo, foi lindo. A forma dela evangelizar é lindo. E o melhor que eu não comentei com o senhor é que ela me discipulou.
Quando eu me batizei, ela falou assim: agora eu tenho uma companheira para levar comigo para fazer estudo bíblico. Eu falei assim: não, irmã, eu não conheço nada da Bíblia, eu não sei. Eu falei assim: você vai para cantar desse jeito, você canta nos meus estudos. E eu Você, peguei o gosto e o dom para isso. você vê que sabedoria dessa senhora, cara. Que coisa tremenda, porque ela não ganha a senhora para a fé e larga a senhora, não. Não, Ela, ela me ela discipula. vai discipular a senhora e usar a senhora nas capacidades que a senhora tem. Aqui, ó, presta atenção, Divina. Fora dos muros da igreja. Você vai evangelizar comigo. É E, ruim quando pastor, a eu gente. vou contar mais uma coisinha que eu não falei na carta. Pode Eu era contar. adolescente, nessa época eu era como adolescente, eu tinha 17 anos. E ela tinha um filho de 20 anos e eu comecei a gostar do filho dela. E eu saía mais para cativar a sogra, entendeu? A senhora estava com outras intenções, garotinha. Mas Deus completou, pastor. Você vê a Deus divina. completou a obra. Você vê a divina conversando aqui. Nem parece que nem parece que é alguém que sofreu tanto na vida, irmãos. A presença de Cristo em nossa vida muda a percepção das coisas. Daqui a pouco você vai entender o que aconteceu com essa serva, tantas tribulações. Nem parece, né? Ela fala sorrindo. E que ela, enquanto fala a divina, fala. É divino ver a divina falar, né? Porque é sorrindo. Bom, mas olha só, a irmã dela não transiciona para a igreja adventista. De novo, deixa eu fazer um apelo a você que é católica, que especialmente porque nós estamos falando da sua igreja aqui. A fé católica, a fé de um católico fiel é linda, como a fé de um adventista fiel também é linda. A gente não questiona a fé de ninguém aqui, irmãos. A nossa questão é doutrinária. Vê, quando a irmã Senir, ela chega, ela não vai chutar o santo de ninguém. Ela diz: olha, quem é esse santo aqui? Você conhece? Não, não conheço. Então, esse santo aqui, ela explica quem é o santo. Ainda ela diz assim: nossa, a senhora cuida tão bem das imagens da senhora. Olha o respeito que ela tem com a fé das pessoas. Só que ela vai abrir a Bíblia e vai dizer assim: ó, ô irmã, segundo a palavra de Deus, o Senhor nosso Deus proíbe a adoração de imagens. Entende como é que é a coisa? É isso, é o respeito, a fé, a adoração que as pessoas têm, mas a fidelidade à palavra de Deus. A gente tem que cuidar das pessoas. A irmã Seni foi sábia, ganha a irmã divina, novinha, já coloca a divina nos estudos bíblicos. Irmão, nosso maior trabalho é fora do templo. Como adventista do sétimo dia, apaixonado por igreja. Como a gente gosta de templo. Eu não tenho dificuldade nenhuma com o templo. Eu amo o templo, amo a igreja, amo ir adorar com os meus irmãos, cantar, mas ali é só celebração, irmãos. Na igreja é só resultado do que a gente faz fora. Agora fica um monte de gente sem fazer muita coisa durante a semana para Deus e vai adorar no templo dele. Não tem sentido isso, entendeu, irmãos? Não tem sentido isso. Só pelo poder do Espírito Santo a gente vai conseguir tirar os irmãos. Eu digo, irmão, sai da igreja. Deixa eu dar um conselho para você que está aqui, está chegando novo, né? Sai da igreja, irmão. Não estou mandando você sair da igreja adventista, não, viu? Sair dos muros da igreja para ganhar alma para Jesus, com a verdade que a gente tem. A irmã Seni fez isso. E ó, irmã divina, cada vez está mais raro as pessoas como a irmã Seni, que chegam no lugar, ela foi, irmãos, a Seni foi de casa em casa visitando seus vizinhos. Ela fundou logo uma igrejinha naquele lugar. O interesse dela era evangelizar. Ou, você é adventista do sétimo dia só em casa? Só na igreja? Cuidado com o seu adventismo. Tem alguma coisa errada com ele. A maior atividade é fora. Essa irmã sua, vamos começar a conversar sobre ela aqui. Como é que é o nome da irmã mais velha? Euseni, A Euseni foi a mais resistente, mas sim. ela se casou com um adventista do sétimo dia. Essa irmã Senir, quando ela chegou lá, ela começou a cativar todos os vizinhos e na frente do sítio onde eles moravam, já ganhou o proprietário do sítio, né? Para Jesus.
E aí já construiu uma igrejinha. E essa igrejinha ia com portores, pastores nos visitar, ia muitos missionários, e entre esses foi uns rapazes lá, né? Ficou sabendo que tinha bastante moça também na igreja, que a irmã Senia tinha trazido, só na minha casa, nós éramos bastante, eu, minhas primas, e eles vieram nos visitar, e ele se interessou pela minha irmã. Se interessou pela minha irmã, começou a conversar com ela, falou assim: ó, eu gostei muito de você, pediu ela em namoro, ela aceitou, falou assim, só que para o casamento a nossa fé é diferente e eu não posso casar com, no caso, ser julgo desigual. Você aceita casar comigo? Falei assim, se batizar, vir para a igreja, estreitar o seu relacionamento com Deus, estudar também e se batizar? Ela falou assim: posso. Eu gostei de você, eu quero casar com você, mas eu vou batizar só para casar, porque eu não estou convertida, não. Meu Pai eterno, que coisa que tinha para dar errado, hein? Tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Porque olha só, deixa eu dar um conselho aqui para vocês. O jogo desigual não acontece só para o casamento, no namoro também. O namoro com gente que não é da mesma fé já é julgo desigual não autorizado por Deus. Mas essas criancinhas não sabiam disso. Lá vai ele se meter com a irmã da divina. A irmã da divina, a católica daquelas. Eu vou me batizar aqui, mas deixa eu avisar vocês. É só para eu me casar, porque eu não vou ser adventista, não. Resultado, morreu na fé, irmãos. Se tornou uma adventista daquelas assim, raiz. O processo inicial foi equivocado. Não vá nessa. Não entre nessa de julgo desigual para ganhar outra pessoa para Jesus, não. Não existe isso. Mas Deus, com sua infinita bondade e sabedoria, ajustou o erro humano e ganhou essa serva para Jesus. A maneira como a irmã da irmã divina falece é um negócio que ela morreu. Morreu vítima de um câncer de intestino. Como é que ela morreu, divina? Que eu achei tão linda a maneira como ela faleceu. Ah, não, pastor, você acha bonito como as pessoas morrem? Presta atenção para você ver. Como é que foi, divina? Pastora, ela já tinha um problema, né? Desde de muito pequena, ela tinha um problema assim, volta e meia, ela feria muito a boca, né? E aquilo ali continuou. Como naquele tempo era muito difícil, exames, ir atrás, né? Eu acredito que foi uma coisa que foi aflorando com o tempo. E quando ela, no caso, ela casou, ela teve dois filhos, né? O nome dos filhos, ela teve dois filhos e adotou uma filha. É o Cleidson, que vai ter o privilégio de ouvir esse testemunho, o Eric e a Wanda. Aí, depois disso, ela estava com 41 anos, esses meninos ainda estavam bem pequenos. Aí, aquele negócio que inflamava a boca dela começou em mais frequências. E ela sentia muita dor de estômago. Levamos ela para uma clínica natural, ela fez o tratamento paliativo, melhorou um pouco. Aí, um dia, o abdômen dela ficou muito estendido, né? Aí, o marido levou para o hospital e, continuando, os hospitais sem recurso, as ultrassons você não via muita coisa. Aí, mais ou menos no período de uns 15 dias, ela faleceu. Mas aí, quando ela estava já para morrer, ela já desconfiava, já sabia, né? Já começou a entregar a responsabilidade dos filhos e pedindo oração, né? Eu acho que dessa vez eu vou, mas muito confiante na esperança da ressurreição. Aí nós fomos levar ela para o hospital, um hospital também que não era de muito recurso, mas um hospital particular. E nós colocamos ela, inclusive, em cima, não tinha ambulância, uma coisa muito difícil, nós colocamos ela em cima de um saveiro, uma caminhonetezinha aberta, e com colchão, e eu fui com ela no colo, assim, amparando ela. E nós fomos cantando a estrada toda, a estrada era de 25 quilômetros só, mas era de terra, de chão, difícil. Aí fomos cantando. Aí eu me lembro quando nós entramos na cidade, aí nós começamos a cantar um hino. Há um país na terra de além rio, cheio de. Aí o sol estava se pondo nesse dia. Aí, nesse mesmo horário, o sol estava se pondo, e eu fui com ela. Quando nós descemos do hospital, que eu coloquei ela na maca e entrei com ela no consultório do doutor, ela só segurou na minha mão assim e falou a última frase do hino, e aí balbuciou assim. Aí apagou. Aí foi o momento que ela despediu de mim. Eu fiquei muitos anos
sem conseguir cantar esse hino. E até hoje, quando eu canto, ele é muito forte, porque ela faleceu nos meus braços. Mas eu tenho certeza da ressurreição dela. Eu quero contar só um pouquinho antes. A gente estava, levamos para lá, porque nós não sabíamos, ia ficar internada. Eu, minha mãe, cuidando dela, nós levamos umas mexericas assim, bem grandes, que eu não comentei com o senhor, né? Aí a doutora falou assim: não dá nada para ela comer, não, que se ela tiver que operar, ela vai operar, não pode ter nada no estômago. Aí ela olhou a gente chupando aquelas mexericas na frente dela, que eu estava até com pena, né? Mas eu estava com fome. Aí ela chegou para minha mãe e falou assim: não tem problema, não, né, minha mãe? Lá no céu eu vou chupar mexerica. Você sabe que, irmã divina, a Bíblia tem um texto que diz assim, ó, que o Senhor se alegra com a morte dos seus. Deus fica feliz com aqueles que morrem em Cristo. Irmã, Amém, pastor. há, Glória mu- a Deus. há muita bênção, irmã. Há muita Essa é a bênção, alegria da morte. Essa é a única alegria da morte. há muita A bênção, despedida temporária. há muita bênção em ser curado de um câncer. Há muita bênção. Você que tem um câncer, peça a cura a Deus. Deus pode curar qualquer pessoa. Eles têm que crer nisso. Eu oro crendo e coloco sobre a vontade de Deus aquilo que eu peço para Ele. Mas, amigo, morrer cantando é um milagre maior. Sabe por quê que eu estou te falando? Porque você pode ser curado de um câncer ou de uma enfermidade grave que você tem. Você pode ser livrado de um acidente. E, de repente, 2 anos depois, você se revoltar contra Deus e abandonar a fé. Ou seja, você pode ser curado e se perder. Agora, uma pessoa que morre em virtude de uma enfermidade, cantando, morre selada em Cristo. Salvou-se em Cristo Jesus. Então, claro, é um milagre extraordinário. E quem tem um câncer sabe o quanto gostaria de ser curado. Não, mas milagre maior é descansar cantando. É a ressurreição, né, pastor? Mas, para mim é extraordinário, né? Porque a senhora vai passar por uma série de perdas importantes na vida da senhora. A senhora vai perder a sua mamãe, depois a senhora perde o seu pai, e você perde a sua irmã, seu pai, e depois você perde a sua mamãe também. Do seu pai, daqui a pouco a gente vai voltar para a sua vida, é outra história muito interessante, porque ele tem um encontro com Deus na cozinha. Seu pai sempre foi muito duro, ele cometeu algumas coisas na vida dele que a gente não vai entrar aqui, porque coisas da cabeça, da ideia que ele tinha da vida e tal. Mas ele se arrepende disso e na cozinha da casa de vocês, ele tem um encontro com Jesus e ele chama a sua mãe. Senta aqui. Aí ele fala assim, ó, olha que coisa incrível. A gente não pode comentar muito por causa do tempo, mas é lindo isso aqui. Ele diz para a mulher dele assim, ó, tá vendo essa cadeira aqui? Onde você está? Essa cadeira? Então, Jesus se assentou comigo aqui. Olha que coisa, irmãos. Jesus perdoou todos os meus pecados aqui nessa cozinha. Eu chamei você, sabe para quê? Para saber se você agora me perdoa. Qual foi a resposta da sua mãe divina para ele? A minha mãe, aí nessa hora, minha mãe chorou, né? E ela falou assim: ele já estava com câncer de bexiga, pastor, ele já estava em estado terminal, mas estava consciente. Aí ela falou assim: Ô meu velho, claro que eu te perdoo. Aí ela veio, abraçou ele, beijou ele, né? Claro que eu te perdoo. Aí nós estávamos para a igreja, a gente estava no encontro JA, um programa de jovem à tarde. Aí nós chegamos já para fazer o pôr do sol com eles, e eu percebi que ela estava assim sorrindo, né? E ele estava com aquele rosto brilhando, aquela fisionomia em paz. Aí ela contou para mim e para minhas irmãs o que tinha acontecido, né? A experiência que eles haviam tido ali. Aí ele olhou para mim assim com aqueles olhos brilhosos e até deu assim um leve sorriso, mas não falou nem uma palavra mais depois disso. E aí ele entrou em coma. Em 2 dias, aí depois de 2 dias ele faleceu. Olha que coisa incrível, né, irmãos? Jesus visita, ele diz, olha, ele sentou nessa cadeira e disse, meu filho,
eu perdoo você por tudo que você fez de Você errado. lembra você lembra, pastor, que eu falei para o senhor que ele estava tendo pesadelos feios? Sim, A sim. partir daquele momento ele não teve mais pesadelos, ele teve sono assim, dava aquele ressonado assim de paz, entendeu? Não teve mais pesadelos. Deus Ele, afugentou dele todos os tormentos. Jesus, Marcelo, visitou a casa desse homem. Ele também visita a sua casa todo dia. Jesus visitou, Cristina, a vida desse homem. Ele também visita a sua casa todo dia. Ele nos visita, Dora, através do Espírito Santo todo dia. Viu o evangelista José Williams? Jesus também visita a casa do Senhor. Ele está aí agora. Você consegue perceber Jesus próximo de você pelo Espírito Santo? Você que está adorando comigo aqui? Consegue perceber que ele está aí com você? Pode ser Pastor, que... tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa do meu pai que eu gosto, eu quero passar para a sala aí. O senhor falou sobre o Espírito Santo. Meu pai, sempre quando a gente ia na casa dele, ele falava assim: Ô minha filha, e ele ia dar uma bênção. Todas as vezes ele tinha que dar uma bênção. E ele falava assim: Ô minha filha, o Divino Espírito Santo te abençoa. Eu não conhecia muito o Espírito Santo, mas ele falava: Ô minha filha, o Espírito Santo te abençoa e vai com vocês. Ai, ai. Coisa boa, né? Mas ela também, e a gente não vai poder entrar nesse detalhe aqui, por causa da nossa cronologia, mas ela também vai perder a mamãe, mas a mamãe também morre firme em Em Cristo. Cristo. A irmã tenta gravar uma mensagem que a mamãe sabia que ia morrer, né? Disse, mãe, você não quer uma mensagem para a família? E a mãe dela tenta gravar a mensagem, mas não sai articulada, né? E a irmã divina, sabiamente, não notifica para ela que não está dando para entender, faz com que tudo ali estivesse sendo entendido, mas ela também descansa em Cristo Jesus. Ó, tudo isso, irmãos, porque a irmã Senir chegou na casa deles. Ó, eu quero ressaltar a importância do trabalho fora da igreja, irmão. José Williams, essas pessoas descansaram em Cristo, porque a irmã Senir foi até a casa deles. Se você não for até a casa das pessoas, nada acontece na vida delas. Entende, irmãos? Nós temos que ir aonde as pessoas estão. Vamos vamos sair da igreja, irmãos. Vamos sair da igreja. Não estou pedindo para ninguém deixar de ser adventista, não, viu? Mas a maior parte do nosso cristianismo acontece nos muros fora da igreja. Olha o resultado de uma irmã, queridos. Uma irmã. Tá? Isso tudo está acontecendo porque a dona Seni bateu naquela casa aquele dia. Oi, tudo bem? A senhora é católica? Eu também sou, lindinha. Como os seus santos são tão lindos, maravilhosa. Porque ela entrou lá, essas pessoas descansaram em Cristo. O que que você está fazendo, hein, irmão, pela salvação dos outros? Como é que é o seu adventismo? Me fala. Seu adventismo é de estudar lição? Seu adventismo é de estudar a Bíblia em casa? Seu adventismo é de ir para o templo, cantar, adorar? Tudo isso é bom, viu? Mas se não tiver ganhando alma para Jesus, sei não, hein? Bom, a irmã divina cresce, eles vão para um outro já adventista, batizada, muito ativa na igreja, muda para uma outra região onde ela morava e chega um evangelismo ali. Para onde é que Dona Divina vai? Ela vai fazer a recepção do evangelismo. E nessa recepção do evangelismo, ela, ela conhece o marido, o homem que é o pai dos filhos, o seu marido casa com esse servo. Só que a gente não vai entrar nessas questões, mas ele se batiza e não avisa que estava se batizando só porque queria Dona Divina. Ele se batiza, lá na frente ele revela que não quer nada com adventismo. E Dona Divina já estava nesse casamento, a esta altura grávida do Maico. A gente não vai falar sobre o casamento dela, porque o que acontece com o Maico é um negócio extraordinário.
Você fica grávida, recebe o Michael e ele nasce doentinho. Mas o Michael é um milagre, né, Divina? Fala pra Mas, gente o milagre que Deus fez na vida do Michael, que hoje é pastor, né? Fala pra gente. sim. Aí, quando eu fiquei grávida do Mike, eu tive uma gravidez muito difícil, né? Com ameaça de aborto, todo o período com ameaça de aborto, tinha sonhos, pesadelos horríveis, né? E aí, quando completei 7 meses e meio, o doutor teve que tirar o Mike. Só que com 1 mês de idade, o Michael não desenvolvia nada, não cresceu, fez a diminuir ainda os quilos dele, né? Aí, quando ele estava com 29 dias, sempre assim, aquele estado febril, eu levando no médico, voltava para casa, não tinha muitos exames, muita coisa, o médico também não abria a cabeça, né, que tinha que fazer algum acompanhamento dele. Aí chegou em casa, você dá paracetamol para ele, eu dá dipirona, dá um chazinho, eu peguei e dava. Aí eu fui abrir a boquinha dele com dificuldade, né? E aí eu vi que o céu da boca dele estava tomado. A boca dele estava toda cheia de, não estava cheia de sangue, porque o sangue havia empoçado debaixo da garganta dele, ali pela língua, sabe? Só estava aquela bolha de sangue. E ele muito amarelinho, eu me assustei com aquilo e nem pinguei a paracetamol, ele estava com 37, só um estado febril, 37,5, e eu corri com ele para o doutor, chamei a ambulância rapidinho, estava aqui na minha porta, né, que eu trabalho de técnica, então eu tinha muito acesso ao hospital, essas coisas. Quando eu cheguei, o médico já me abordou na porta, já estava me esperando, ó, a Divina está chegando, caí, o bebezinho dela não está muito bem. Quando ele olhou, eu vi que ele empalideceu, o médico, ele assustou. O nome dele é Dr. Gilson. Quando ele olhou, falou assim: minha filha, até fez com a mão assim, minha filha, o caso do seu filho é muito grave. Eu não posso diagnosticar seu filho. Vai agora mesmo para a pediatra, a 30 quilômetros retirado do lugar da cidade onde eu morava. Eu já saí dali, pastor, com o coração apertado. A ambulância já me levou e dentro de menos de meia hora eu estava já no consultório da doutora. Aí, quando ela olhou para ele, assim, que ela começou a examinar, apareceu algumas manchinhas roxas no corpo dele, assim. É igual que você pega um bebezinho muito clarinho e você chupa, e aí fica aquela mancha de sangue ali. Aí, quando eu cheguei com ela, ela falou assim: minha filha, lamento em te informar, a notícia não é boa, você trouxe seu filho tarde demais. Eu falei assim, como tarde demais, doutora? Tem o quê? Não tem 1 hora e pouco que começou a aparecer essas manchinhas no corpo dele. Ela falou assim, tá bom, vamos lá fazer exame. Aí fez uma bateria de exame, ele já não tinha mais tempo de coagulação, ele estava com uma infecção altíssima. E ele tinha, no mínimo, sabe? Ela falou assim, ó, vou jogar pesado, vou jogar forte, 5% de chance para sobreviver. Ele não vai resistir porque ele já nasceu prematuro. Aí foi aquela noite daquele tormento, né? Ela falou assim: já avisa a sua família. Aí até então ela estava conversando comigo meio em código, passando a mão em mim, né? Como os médicos sempre faz. Aí chegou um colega que trabalhava comigo no hospital, ele era bioquímico, para colher o sangue do Michael. Quando ele chegou, ele falou assim: Divina, me falaram que tinha um bebê muito mal aqui com a doutora Vilma, mas é o seu filho? Eu falei assim: é, doutor, é o meu filho. Aí ela olhou para ele assim, a pediatra olhou para ele e falou assim: você conhece ela? Eu falei assim: conheço, ela trabalha comigo no hospital. Eu falei assim: tá bom, então agora a gente não vai mais ter segredo. Vamos abrir o leque agora. Aí ele também falou, colheu sangue, mas no buraquinho que colheu o sangue, ainda colheu o sangue da artéria. Nós molhamos uma fralda de sangue, porque o tempo de coagulação ele não tinha mais, sabe? Aí ela falou assim: olha, isso era 6 horas da tarde. Ela falou assim: ele não sobrevive até as 10 horas da noite. Aí ela tentava tirar eu de perto dele, né, enquanto ele estava colhendo o exame. Aí eu falei assim: não, eu vou ficar junto dele até a última hora. Aí ela falou assim: avisa para sua família que o caso é muito grave. Aí, na mesma hora, ela pegou o marido dela, que os dois eram médicos, ele era clínico geral e ela pediatra. Aí fez tipagem sanguínea, sangue dele O positivo. Eu estava cesariada, não podia, né? Aí retirou o sangue do marido dela e passou nele. Ele falou assim: vamos passar nele, porque pelo menos na medida que o sangue está saindo, a gente está colocando mais sangue, né?
Aí, nisso, ele evacuou e tinha sangue nas fezes. Aí ela colocou água oxigenada na fraldinha dele, assim, sabe? Aí ela falou assim, mais um caso. Ele está com hemorragia é, interna, ele está com hemorragia intestinal. Nós não temos o que fazer nada. Pode ser o fígado, pode ser o baço, pode ser... Eu não sei. Ela falava, eu não sei. E ela chorava no hospital. Quando ela viu aquela cena, falou assim, Divina, eu nunca peguei um caso semelhante. Aquela médica passou a noite inteirinha no telefone, ligando para o Rio de Janeiro, onde ela havia se formado. Falou assim, eu estou com a criança assim, assim, assim. Aí eu já entendia tudo, né? Ela já falava perto de mim mesmo. E eu não tenho o que fazer, ele não vai amanhecer o dia, o que, que eu faço? E os médicos do Rio começaram a orientar ela. Aí, para a honra e glória do Senhor, o Michael amanheceu o dia. Não, meio fraquinho, mas amanheceu o dia. Aí conseguiu entancar a hemorragia, né? Aí fomos assim. Aí depois que ele deu aquela melhoradinha, que ele saiu daquele quadro clínico grave, aí nós fomos encaminhados para Belo Horizonte. Só que ele ainda estava muito amarelinho. Aí quando chegamos nas clínicas, né, no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, os médicos foi aquela correria, e eu pensava assim, gente, por que esse povo está correndo tanto, o menino está vivo? Aí fizeram todas as baterias de exame, os exames nunca davam nada. Aí no final falou assim, olha, a gente vai ter que colher o fígado dele para fazer uma biópsia. Mas isso ele foi melhorando e eles não conseguiram nem fazer o diagnóstico, porque foi uma coisa grave, mas sem diagnóstico. Os exames foi melhorando, e nisso, desde Cuiabá, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, a equipe orando por ele, né? Para A, Deus fizesse o melhor. Se a fosse para mim impressão, ter um a milagre, impressão que vocês uma tiveram, corrente de oração poderosa. a impressão que vocês tiveram, Divina, mesmo que não tivesse laudo, é que tinha sido uma leucemia grave. Leucemia, é. Todos os médicos, a característica normal era de leucemia. E eu havia acompanhado, eu trabalhava uma vez no hospital particular, e eu havia acompanhado uma criança semelhante. Eu peguei a veinha da criança, a criança chegou exatamente daquele jeito. Aí eu peguei a veinha da criança e rompeu, a veia não segurou. Aí eu puxei o esparadrapo, e quando eu puxei o esparadrapo, o corinho, a pelinha da criança veio junto. Aí o doutor falou assim: olha, leva o seu filho e a gente não tem o que fazer. Aí os pais levou a criança para morrer em casa. Quando eu vi aquele caso, na minha mente repetiu no meu filho. Porque E a eu pensei, ele senhora, também não vai sobreviver. porque a senhora é da área da saúde, então E eu sou da área sou da área da saúde já há 40 anos. a senhora então, claro que com a experiência que a senhora tinha de acompanhar tantos casos, sabia que o caso do filho da senhora era muito grave. Era muito grave, A pastor. senhora teve medo de perder o Michael? Demais a conta. Aquela noite, para mim, foi a pior noite que eu tive. O pior não, né? Uma das piores, que a outra foi no quadro da cirurgia dele, depois de muito tempo, né? Mas foi E o muito Michael, difícil. e o Michael tá onde agora? O Michael hoje mora no Chile, mas ele está aí na sala, ele está escutando o testemunho dele. Ele tá aqui na sala, será? Como é que escreve Eu Michael? acredito que ele está, pastor. Ele Eu mandou tô mensagem para mim, aqui, falou assim, mãe, entrei na Ah, sala. eu que li errado, né, Michael? eu tô aqui, pastor. Oi, Viu? Michael. Antes de falar qualquer coisa, eu agradeço aí a vocês por chamar minha mãe para dar esse testemunho e sentir esse amor que ela tem, né, por mim, que sou o primogênito dela, e deixar bem claro aqui que a saúde é Jesus. Que beleza, né, cara? Imagina, amigo, o medo que a sua mãe teve de perder você. Já tinha perdido vários da família de maneira bem dolorosa, né? A irmã morre nos braços dela e agora vê você. Eu tenho uma filha, Michael. Você já tem filho, meu filho? Não, pastor, ainda não tenho filho. Ainda não. Você Não vai. sou nem casado, pastor. Ainda não sou casado. Então, deixa eu Esse, mi- fazer uma esse propaganda aqui milagre, de esse Minas milagre, Adventistas do sétimo dia que estão. Eu vou passar o número do Michael para a gente achar uma serva de Deus para esse menino. esse milagre tá a caminho. Tá a caminho. Eu tenho certeza, Michael, que está a caminho. Você Que é pastor bênção. aí, amigo? Me formei na UAP, né, na Argentina, e depois disso fui missionário voluntário por 4 anos no Serviço Voluntário Adventista. Estive aqui na Ilha de Páscoa, no Chile, na Rússia, depois no Cazaquistão, no Quirguistão. Depois voltei para o Chile. A gente vai ter que conversar isso em outra oportunidade, só das É, missões.
é outro testemunho, né? Nós vamos contar, Michael. Nós vamos contar, vamos desdobrar essa Ah, história. Foi Jesus é a saúde. Jesus é a saúde do céu, é a saúde da terra, é a saúde do universo. Ele ama a gente e escutando aqui a experiência que minha mãe estava contando aí, a saúde é Jesus Cristo, porque a saúde nossa aqui da terra é tão frágil, tão pequena, qualquer coisa leva a gente, né? Mas quando Jesus tem um plano, a missão na nossa vida, e a missão é para salvar o outro, né? Como você falou, a gente tem que ser adventista é fora da igreja. A igreja é somente para celebração e depois da celebração a gente vai buscar mais discípulos do Senhor. É isso mesmo, tá certinho. Façam isso que vai ser uma bênção. Olha aí, olha o milagre falando. Vamos conhecer mais sua história, viu, menino? Obrigado. Ah, obrigado, Pastor Wagner. Deus te abençoe. Grande Amém. conhecer o ministério, amigo. Amém. Glória a Deus. Sorridente igual você, né, Divina? Isso é É, benção, uma ele benção. puxou, ele puxou o sangue missionário, pastor. Ele puxou o sangue missionário lá da irmã Ceni. Deixa É eu o filho fazer, dela, eu falei para ela. deixa eu fazer uma coisa aqui. A irmã dela morreu cantando um hino. A mãe morreu Cantando consciente também. de sua fé. O pai, o pai tem um encontro com Jesus. Quanto sofrimento, né? Agora você vê o Michael entrar aqui e essa beleza de ministério que ele está começando, fruto desse milagre. Irmão, deixa eu falar para você o seguinte: a gente tem que cantar quando tudo parece mal e a gente tem que cantar quando tudo parece bom. Por que que eu coloquei parece aqui? Porque bom mesmo só na eternidade. Porque como o Michael disse aqui, ó, tudo é muito efêmero, irmãos. A saúde realmente é Cristo, porque tudo é muito passageiro. Então essa vida a gente tem que viver cantando, louvando o nome de Deus, mesmo se a situação não parece boa, tá duro, morreu, bateu, perdeu o emprego, tem que cantar. O filho sobreviveu, é um milagre, tem que cantar. Paulo disse assim, ó, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, irmã divina, ouça um pedacinho do hino que fala muito ao seu coração e que a sua irmãzinha cantou antes de falecer, balbuciou antes de falecer. Pastor Wagner. Nas terras de cheio de flores de prazeres, é destinado às almas resgatadas, lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entrar, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Ouviríamos aqui, né, o dia todo esse hino. Irmãos, olha só, cante quando tudo parecer mal. Cante quando tudo parecer bem. Porque definitivamente bom mesmo só com Jesus. Até lá, como o pastor Williams disse, temos que viver a vida cantando.
louvando o nome de Deus. Irmã Divina, abra de novo o seu áudio, por gentileza. Ele deu uma fechadinha, a senhora já sabe, é só clicar no microfone, como a senhora já fez, e aí a gente vai continuar. A irmã Divina pede o Maico hoje, graças a Deus, é um pastorzão solteiro, mas como ele disse, a bênção está vindo por aí, né? Tá vendo? Logo, Eu espero, pastor. Ore por logo, mim, gente. logo, logo vai ter gente nova na família da irmã Divina, porque o menino é pastor, é bonito, é inteligente, já viu aqui, já fala bem, ligeirinho, vai aparecer uma serva de Deus para esse menino aí. Amém. Eu tô aqui para receber e abraçar minha nora, minha nova nora. Amém, isso mesmo. Cuide bem dela, viu? Cuide bem dela. Muito bem. Eu vou Quando, cuidar. quando o papai da, O cuidado vai papai- ser recíproco. quando o papai da Divina faleceu, houve algumas questões na família que a gente não vai entrar aqui nos detalhes, porque não precisa, mas houve uma dessincronia entre ela, especialmente dois irmãos, por conta de algumas questões particulares da família. E a irmã Divina sempre ouvia de Deus que ela tinha que se alinhar de novo com os irmãos dela. Uma temente a Deus, uma mulher cristã, não poderia estar em desarmonia com ressalvas no coração, sem estar em contato com os irmãos. E numa dessas buscas que a irmã Divina teve, ela acorda de madrugada e o Espírito diz para ela assim, ó, o Espírito Santo, que a irmã Divina já está na sala 57, a irmã dela também já está na sala. Agora, isso aqui, irmãos, isso aqui é um negócio tão top, mas bom demais. Presta atenção, Giovani, como é que... Giovani, bora, como é que é lindo isso aqui, Giovani? A irmã Divina, a senhora tem uma experiência e o Espírito Santo fala sobre um hino para a senhora. E a senhora pega o seu inário e vai para a sala e canta e chora. Conta para a gente a sua experiência. Daqui a pouco a gente fala da sua irmã. Foi assim, né, pastor? Eu fiquei muito magoada, como eu falei para o senhor, né? Eu tive que passar psicólogo, psiquiatra, cuidei de todos eles, né, vendo morrer na minha mão. E aí houve alguns atritos entre os meus irmãos e com essa irmã também, né? Aí, só que assim, no meu coração não tinha mais mágoa, mas o Espírito Santo falava assim: não, você tem que falar com eles. Eu falei assim: eu vou falar com eles, mas na hora certa, porque agora eu não estou preparada para falar, não. Aí, de novo, o Espírito Santo, quando eu buscava, o Espírito Santo entrava na sala e falava assim: você vai falar com eles. Isso não é perdão, você vai falar com eles. Eu falei assim: eu não vou falar, eu vou falar no meu tempo, não no seu. Eu discuti com Deus, né? Aí, quando foi numa noite, mais ou menos. A senhora estava brigando com Deus mesmo, né? Eu estava brigando com Deus mesmo, a gente estava discutindo. Aí, toda hora que eu li alguma coisa na lição, li alguma coisa na Bíblia, você precisa derrubar essa barreira entre vocês, irmãos. E eu falava assim: não, ainda não é o tempo. Aí, quando foi numa noite, acho que foi na noite de terça para quarta ou de quarta para quinta, eu não me lembro o detalhe, foi recente, isso foi recente. Aí, desde as 2 horas da manhã, que eu ouvi naquele coral cantando, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. E vinha de novo, eu ia e cantava de novo, e cantava de novo. Eu levantei, não, pastor, Deixa eu era numa terça. perguntar, e que coral era esse? Então, pastor. E não, não, pastor, agora eu me lembro, detalhe, pastor, não era dia da sala, era uma terça-feira. Não Era uma tinha sala, terça-feira. né? Não tinha sala esse dia, terça-feira. E eu fiquei assim, tão angustiada, que chegou um momento que eu já estava até um pouco brava já, de tanto ouvir aquele hino cantando no meu ouvido. Eu levantei e resolvi ir para a sala. Quando eu fui para a sala, que eu abri o inário, fiz assim. Peguei o inário, no momento minha devoção, abri o inário e abri o inário. Nem procurei o hino, não. Quando eu abri o inário, estava no forasteiro. Aí Presta eu cantei, né? atenção, presta Aí eu, atenção. aí eu cantei o hino e ficou só comigo. Forasteiro sou, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Na hora que eu cheguei no metade do estrofe, eu já comecei a chorar. E dali até amanhecer o dia, o meu louvor foi só de música e cantando e chorando, Senhor. Então, faz eu passar por cima disso, que eu não estou tendo força, eu não consigo. Eu falei assim, eu não consigo. E eu guardei aquilo por uma semana, eu não comentei com ninguém. Aí, quando foi um dia, o telefone toca. Aí, não, eu estava no meu trabalho, ela passa um áudio para mim e fala: Divina, você está tudo bem com você? Eu falei assim: tô bem sim. Aí eu falei assim: deixa eu contar para você o que aconteceu comigo hoje.
Peraí, Eu peraí, tinha peraí, levado a peraí. Jennifer Peraí, tinha peraí, levado a peraí. Jennifer na escola. Peraí, peraí, Divina, peraí, peraí, peraí. Irmãos, presta atenção. Como o Espírito Santo mexe as peças do tabuleiro da vida da gente, quando a gente permite que ele faça isso. A Divina entra na pandemia na sala, um amigo dela disse: entra, você está sofrendo, a sala é um divã, é um negócio que ajuda muito a gente. Entra lá, ela entra, começa a experimentar e tal. A irmã dela também vai entrar na sala. Ela tem essa experiência com esse hino. Olha o que acontece uma semana depois, a irmã dela lá nos Estados Unidos, dirigindo o carro. Vai, Divina, conta. Aí ela foi levar a filha dela na escola, eu acredito, né? Aí passou num determinado lugar, falei, para o carro. Mas por que eu vou parar? Eu preciso trabalhar. Não, para o carro. Não, mas eu não vou parar. Não, para o carro. Aí ela parou o carro, e o lugar que tinha estacionamento, parou o carro, aí veio o hino na cabeça dela, ela começou a cantar e também chorar. Aí ela contou para mim. Aí eu falei assim, tem uma semana que eu tive uma experiência com esse hino. Peraí, o mesmo hino dentro do carro. O mesmo hino, reconciliável já com Deus. O Espírito Santo soprou no ouvido dela. Dela também. E ela Porque ele começou a soprou no cantar meu assim. ouvido e foi esperando a minha atitude. Eu não tive atitude, nem contei para ela que eu tinha tido o sonho, tinha tido a mensagem. Não é não sonho, não, foi a mensagem. Aí ela abriu o leque, ela contou para mim. Aí ela Ela teve, está na sala, pastor. Eu acredito que ela está aí na sala. ela teve a experiência lá com o hino, foi tocada profundamente e ligou para você. Aí Ela você ligou para mim. e vocês se reconciliam. Como é que é o nome dela? Sim. Maria Almeida, está aí. Ela está louca para poder ouvir a experiência. Maria. Tá Maria como, Almeida. tá como Maria Ramos. Aí, Maria pronto. Ramos. Dona Maria Ramos, tudo bem? Tudo bem, pastor. A senhora está dirigindo, né? Sim, estou levando aqui as minhas amigas para a escola. Mulher de Ah, Deus, isso é perigoso dirigir e falar, hein? não, mas eu estou bem devagar. Tá bem Saí cedo devagar. de casa, saí cedo para a gente ir, porque eu sabia que ela ia me contactar, né? Aí Aham. tô aí devagar, não sem problema, o trânsito está bem tranquilo. É, irmã. E não tem como parar num cantinho aí, não? Não, estou bem numa rota. Então você fica olhando para frente, não fala para mim, não. Não Tá olha bom, para mim, não, Dona Maria, olha para frente. tá bom, pastor. Isso. Nós Mulher, somos, nós somos Almeida, né? Almeida obedece. isso. A senhora tem essa experiência dentro do carro com o hino e começa a cantar. Então, pastor, eu moro no 40 minutos da escola onde minha filha estuda. Inclusive, ela está no último ano. Então, eu propus no meu coração de todos os dias, quando eu deixo ela na escola, eu paro num cantinho para orar. E ela contou que eu parei o carro, eu estava parada já, e que eu faço uma meditação e faço oração ali, entrego todas as crianças da escola na mão de Deus e vou seguir meu trabalho. E como a gente estava nesse problema, né? Antes eu tinha feito 40 dias de oração de madrugada, na madrugada, para que ela voltasse, né? Ela abrisse o coração para falar com a gente, reconciliar com a família, já que nós já tínhamos perdido nossos pais, então a gente tinha mais que estar unidos, né, para encontrar com ele, que é a nossa esperança. E eu orei 40 dias e nada de resposta de Deus, Senhor, como que vai ser essa situação? E lá no fundinho do meu coração também tinha um orgulho, assim, eu não vou falar, eu não vou, é ela que tem que me chamar, eu não vou chamar ela. E aí eu estava ali no carro, né, orando, li um salmo. E aí deu aquela angústia no meu coração, aí eu falei assim, Senhor, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, eu quero ouvir sua voz. E atrás do meu carro tinha o inário antigo, né? Se fala comigo, aí li a Bíblia, li a mensagem e deu assim aquele desejo de pegar o inário e cantar um hino. Aí quando eu peguei o inário, aí eu abri no hino, nesse hino. Aí eu comecei a cantar. Aí quando a palavra vinha, reconciliar-vos já com Deus, eu imaginava que era ele que estava falando comigo. Reconcilia. Aí eu comecei a chorar. Eu chorava no carro, não tinha ninguém do meu redor, eu chorava quase de gritar. E quanto mais eu cantava, mais eu chorava. Então aquele hino ficou na minha mente o dia todo. Aí eu liguei para ela. Aí eu falei assim: Senhor, me ajuda, tira esse orgulho do meu coração e eu vou falar com ela. Aí eu liguei para ela e falei a experiência. Aí no mesmo momento ela começou a chorar e ela cortou, que ela teve a mesma experiência com Deus. Deus existe, irmãos.
Deus existe. Você acha que alguém que é lúcido, um pouco, qualquer quantidadezinha de lucidez espiritual, consegue ver como é que ela vai abrir no mesmo hino que a irmã Divina abriu? Ambas, cada uma de um lado com um pouquinho de orgulho, sabendo que precisavam estar unidas de novo e tinha que tomar, Deus tinha que sacudir essa mulher. Como é que ele sacudiu? Com a experiência com o hino, uma primeiro, outra depois. E hoje as duas estão reconciliadas com E ambas e com Deus. engraçado, pastor, que tem outra irmã, né? Minha irmã caçula estava no meio de nós duas. Uma falava com a outra, vocês têm que conversar. Aí a outra, se não, ela tem que falar primeiro. Então ficava aquela, sabe, aquele jogo. Nenhuma cedia. Ó, você para de chorar que você está dirigindo, daqui a pouco bate o carro aí. Não, pastor, tá tudo bem. Eu quero conhecer sua história, que você também é da sala 57, né? Sim, pastor, eu entro no YouTube porque como aqui é mais cedo, 4 horas começa, e minha vida é muito corrida aqui, e eu não consigo levantar 4 horas para mim assistir a sala. Então é assim, eu acompanho no YouTube depois. Maravilha, vamos conhecer sua história. Muito boa, pastor, tem muita experiência boa. Maria Ramos, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, tá Quero bom? falar também, pastor. Fale, minha amada. Amo o senhor, amo essa sala maravilhosa, amo os meus irmãos de paixão no meu coração, quero ver todo mundo no céu. Eles são a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque todo mundo existe. Eita, coisa boa. Fica com Deus e cuidado na estrada. Obrigada, pastor. Eu aproveitaria melhor esse momento, se ela tivesse fixazinha, paradinha no lugar, a gente ia depurar isso aqui. Mas nós vamos fazer isso porque o Michael vai pregar aqui na sala, eu vou convidar esse garotinho para pregar aqui, contar essa história do ministério dele, como é que ele se tornou pastor. Vou trazer sua irmã para contar o testemunho dela e aí a gente vai fazer essa junção com mais tempo. Mas o fato é que a senhora depois termina comigo o testemunho dizendo assim, pastor, eu tenho uma mensagem para dar para a sala 57. Gente, vamos deixar as mágoas de lado. Fala isso para a gente. O que que a senhora quer dar como recado depois da senhora ter se reconciliado de uma maneira sobrenatural com a sua irmã? Pastor, eu quero dizer o seguinte, que se houve uma coisa no tempo do Pentecoste, foi reconciliação. E hoje nós brigamos por pouca coisa. Dentro do vínculo familiar, pai, mãe, filho, amigos, vizinhos, dentro da própria igreja, nós temos muitas picuinhas. E nós viramos a cara por pouco, entendeu? Nós temos que tirar isso do nosso meio, porque nós sabemos que isso afasta o Espírito Santo de nós, sabe? E assim como aconteceu comigo naquela noite, o desejo de Jesus é reconciliar-vos já com Deus. Reconciliando com Deus, como que eu vou reconciliar com Deus? Eu preciso reconciliar com meu irmão. Está muito claro isso aí, né? Então, o apelo que eu faço na sala é bem possível que eu esteja conversando com alguém que tem mágoa no coração. Quem sabe mágoa assim de criança, mágoa de alguma coisa que aconteceu com você, deixa Deus agir. Deus deixa, assim como ele agiu na minha vida, na vida dos meus irmãos, e eu tenho outro irmão também que nós estamos buscando, né? O João, né? Que também se afastou da gente diante dessa morte da minha mãe e do meu pai. Então, vamos reconciliar com Deus, é a hora. Nós estamos atrasados já no nosso preparo para o céu. Esse Não, é o meu recado que eu tenho para toda a sala. não existe união com Deus se eu não estou unido com meu irmão, Unido certo? com meu irmão, não existe. Muito embora Estamos seja enganando a nós mesmos. Muito embora seja Deus quem propicia a minha união com meu irmão, porque eu naturalmente não quero estar unido. Naturalmente a gente não quer. Então a união que eu tenho com vocês é provocada por Deus. Mas eu não posso ter a ilusão de que eu estou unido a Deus e rejeito o meu irmão. Isso não existe, irmãos. Então, Deus se moveu ali, mas Deus não falou comigo para eu falar com a minha irmã, mas falou com a divina para ser seu exemplo. Ele fala através do exemplo dos outros. Você não pode ficar aqui olhando para mim, agora eu vou esperar Deus falar comigo, vou esperar um hino acontecer. Não, Deus fez na vida da divina para fazer na sua vida através do exemplo dela. É por isso que a gente conta os testemunhos aqui. Os testemunhos precisam embalar outras decisões. Você está com mágoa de alguém? Você tem um irmão que você não fala e você acha que está unido a Deus? Irmãozinho, corre.
Corre, deixa o orgulho que separava as duas de lado e coloca a humildade do Senhor Jesus no meio de vocês, vai dar certo. Então vai lá e se reconcilia com quem você está em desafeto, viu, amada? Viu, amado? Disso depende sua comunhão com Jesus. Mas é só o Espírito Santo que move. Por isso a gente vem para cá, pede o Espírito de Deus para ele provocar os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus em nosso coração também. Eu sei, Divina, que ficou um monte de coisa para trás, né? Mas o testemunho é assim mesmo. A gente consegue contar dentro de um recorte de 45 minutos, 50, um pouco da história, mas eu sei que esse um pouco da sua história já motivou e fortaleceu a vida de muita gente. Mas, pastor, eu gostaria assim, você vê isso na vida secular e fora. As pessoas que são viciadas e agrudadas em novelas, a novela acaba exatamente no momento em que a pessoa quer assistir a outra parte. E a outra parte que do meu testemunho, eu gostaria que o senhor me chamasse, porque esse testemunho do Maico com respeito à cirurgia no Rio de Janeiro, a morte que ele teve 3 mortes e 3 ressurreições, e uma eu estava perto. Então eu gostaria, assim, que 2 eu estava perto, né? Mas digo, uma eu toquei no esquife, uma eu toquei no corpinho dele morto sem vida, tá? Esse é um capítulo muito importante para mim, isso aí é a cereja do bolo. Pronto, a gente E eu vai. gostaria, Eu eu vou. gostaria de que a sala soubesse dessa parte. Nossos irmãos lá no Rio de Janeiro, eu sei que a sala tem uma grande audiência lá no Rio de Janeiro. E partes, acho que 80% do Rio de Janeiro conhece essa história, e eles vão Pronto. gostar de ouvir de Eu novo. vou trazer o Maico aqui para pregar. No dia que o Maico for pregar, a senhora termina contando esse trecho e a gente entra com o testemunho da sua irmã. Pronto. Aí Eu vai vou ter. enviar para a Leila é minha moderadora. Abraço, Leila, beijos. Eu vou enviar para a Leila o restante da parte só do testemunho do Rio de Janeiro e Pode, as cirurgias que foi feito. pode enviar para mim mesmo. Ah, então tá bom. E Beleza, aí pastor. a gente já poupa a Leila dessa Ah, comunicação. poupa a Leila disso aí, né? Tá ótimo. Ô, Maico, topa pregar aqui, irmão? Com certeza, com Então, certeza. Então, nós vamos fazer isso. O que que a gente vai fazer? Nós vamos trazer você aqui, você prega, a gente organiza para a sala terminar um pouquinho antes a mensagem, para dar tempo da sua mãe contar essa história dos milagres que aconteceram. Já combino com a Maria Ramos para ela entrar no encaixe e a gente ver todo o movimento da família. Glória a Deus. Aceito sim, vamos marcar aí a data. Então, já ora conosco, por gentileza. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque enviaste o teu amado Filho, a saúde do céu, a saúde do seu coração, o amor do seu coração, dos anjos que criaram para o serviço da adoração. Nós estamos falando aqui de vida em abundância, uma vida que vivemos com o seu Filho Jesus aqui. Obrigado com o Espírito Santo também que nos acompanha, aqui também na sala 57, nos dando a palavra e nos ressuscitando também, como aqueles ossos secos naquele vale da visão do profeta Ezequiel. Nesse momento, Senhor, nós queremos reconhecer que Jesus é a nossa saúde, Jesus é a nossa vida. Sem Ele, nós não somos nada, e nele nos movemos, existimos e somos. Queremos dar-te as graças, Senhor, adoração, e também reconhecer nosso pecado. Muitas vezes a gente vai na igreja, a gente celebra a salvação, só que a gente não traz discípulos para o Senhor, e a ordem é essa, é clara. Ide por todo o mundo, evangelizai, traga seguidores para mim através da sua vida. Que cada um de nós sejamos pequenos Cristos, Senhor, porque isso significa ser cristão. Que nós possamos sair da igreja com o propósito de cativar o mundo, cativar a nossas vizinhanças, nosso bairro, assim como a Senir entrou na vida de minha avó. Minha avó se converteu ao Adventismo e hoje eu sou um pastor através dessa grande semeadura. E hoje, através da minha vida, eu estou aqui compartilhando essa oração na sala para chamar os meus irmãos também. Muitos de nós aqui somos de berços católicos, outras denominações, e muitas vezes a gente só se acomodou na fé. É o momento de acordar, de continuar o ministério.
Deus abençoe a Amém. cada um aqui, Senhor. Dá-nos o teu Espírito para esse dia e nos volte a unir aqui em outro momento, para continuar exaltando o seu nome sobre a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Ei, garotinho, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque o Michael existe, irmão. Eu também, pastor. Muito obrigado. Eu ainda não sei Né? falar certinho a frase, mas eu repito isso aí em abundância para sua vida e para todos que estão ouvindo agora na sala. Amém, garotinho, Deus te abençoe, viu? Amém. Agora E chegou a minha pronto, vez. agora chegou a sua vez, porque você já fez muita gente chorar com essas frases, né, dona Divina? E se prepara, ô, irmãos, no próximo capítulo da minha novela, novela espiritual, você leva o seu lencinho, porque você também vai chorar. Eu amo todos vocês. Irmãos, eu intercedo. Tem 3 grupos que eu intercedo constantemente: a Sala 57, a Novo Tempo e a Escola de Profeta da Maísa Ribeiro. Então, a minha intercessão é todos. Agora, eu sempre intercedi, pastor, pelo pastor. Mas depois que meu filho se tornou pastor, eu dobrei a intercessão sobre todos os pastores e todas as famílias de pastores. Então, eu quero dizer o seguinte: quando eu oro para a sala, eu oro para todos vocês, do mais velho até o mais criança, e eu oro até para aqueles bebezinhos que estão sendo gerados no ventre das suas mães. Até esses eu oro. Então, agora eu vou falar a oração, ó. Eu amo todos vocês, norte, sul, leste e oeste, que eu vou pegar todo o globo. Eu amo todos vocês. Eu eu acredito muito mais em Deus, porque vocês existem. Eu fiquei até perdida aqui diante da emoção, tá, Eu amo pastor? você, Isso eu tudo. preciso de Eu você preciso para de ser feliz. todos vocês para ser feliz. Eu quero dizer o seguinte: eu quero fechar esse testemunho, pastor, com uma frase. Eu vejo a sala 57 como uma sala de terapia. Eu já sofri muito na minha vida, mas eu vi pessoas aí sofrendo muito mais. E às vezes eu vou fazer uma oração para Deus, eu faço uma oração assim, fazendo um pedido para mim, um pedido um pouco simples. E eu penso assim, Senhor, eu estou com tanta vergonha de te fazer esse pedido, porque nesse momento tem pessoas com traumatismo craniano, tem criança com CA no UTI, e eu estou fazendo para o Senhor um pedido tão simples. E aí eu vou encerrar com um pedido. Toda vez que eu vou, eu trabalho a 12 quilômetros daqui, pastor, eu sou falante também. Eu trabalho a 12 quilômetros daqui. E aí eu vou de moto. Eu tenho carro, mas eu gosto muito da moto. E eu fui de moto. Eu tive um acidente, não aconteceu nada comigo, mas aconteceu com a moto. E então, o rapaz do acidente não verificou todos os parâmetros da moto. E a moto, eu vou mostrar esse copo aqui para mostrar para vocês como que é. E a moto tem uns guidãozinhos aqui, né? Então, ela quebrou esse gargalho aqui no acidente, o rapaz não viu e ficou trincado. E eu vim andando 70 quilômetros por hora, que é asfalto. Quando eu estava descendo aqui na porteira, eu percebi que o guidão fez assim um pouquinho. E eu pensei, mas o que aconteceu com essa moto? Nunca aconteceu isso. Encostei a moto aqui na garagem da minha casa e chamei meu marido. Olha aqui o que aconteceu. A moto está com o pneu, está com o guidão um pouquinho frágil. Quando eu peguei assim, pastor, ela soltou na minha mão. O guidão soltou na minha mão, igual eu estou segurando esse copo. Aí todo mundo que estava ao redor de mim começou a chorar. Deus me trouxe para casa naquela noite, com braços fortes e poderosos. Então a sala é terapia para mim. Eu vejo um milagre maravilhoso que só engrandece o nome de Jesus, não deu. E eu pergunto para ele, o que eu sou para ele fazer tão grande milagre na minha vida? Não é Eu quem teria nós morrido, somos. irmão, eu teria morrido nesse dia. A, a Não história, estaria aqui para contar a história. a história não é sobre quem nós somos. A história é sobre quem ele é. Quem ele é. Então, eu Um ainda abraço. fecho mais. Não conte para Deus o tamanho dos seus problemas, mas conte para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Ó, até o próximo encontro foi uma benção. Muito obrigado, viu? Deus Tchauzinho. abençoe muito vocês. Eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são parte visível de Deus. E eu creio muito mais nele, porque vocês existem. E essa sala é uma sala de terapia, curando muita gente. E eu também fui curada. Brigadinho, um grande abraço. Obrigado, Maicon. Um grande dia para Dá um vocês. beijo na Leila, dá um abraço para o pastor Bidoral. Pastor Bidoral, eu fui ovelha do pastor Bidoral lá em Buritis, Rondônia. Ele almoçou na Abraço, minha casa, ele pregou na minha igreja, fala com ele, passa para abraço, ele. E abraço. aprendi a amar o Marcelo, porque o Marcelo Novaes tem ajudado o meu filho no trabalho do meu filho, muito árduo e difícil, que você sabe que pastor trabalha muito, principalmente com a cabeça. Grande abraço.
Coisa boa, né, irmãos? Coisa boa. Boa mesmo. Boa. Muito bem. Vamos para o nosso momento da pipoca. A Leila hoje está ocupada, né, Leila? Minha internet caiu, né, no PC, então aí não tenho como fazer pipoca. E pode ir agora? Eu vou colocar aqui. Bota pipoca. Quem vai fazer é o Rogério. Ou É, o senhor, né? Rogério? Rogério, venha para cá fazer a pipoca, meu filho. Bom dia, tudo bem, querido? Bom dia, simbora. Simbora, já tomou seu anfitrião de volta aí, né? Ó, lembrando que hoje é o aniversário da moderadora Vânia, viu? Vaninha, um abraço no coração, Deus te abençoe ricamente. Rogério, parece que eu ouvi o pessoal falar de um bom dia com alegria aí. Ouvi, não? Será? Será? Deixa eu ver. Transmite bom dia com alegria. Alegria! Vicente, Bom dia, estamos obrigada, vivendo